Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Fala, meus jovens, tudo certo? Aqui é o Eric, professor de física, e estamos retomando as atividades no nosso canal. E aí, galera, eu estou com algumas ideias novas, trouxe algumas atividades novas a serem feitas, e o primeiro projeto diferente que eu estou trazendo aqui para o nosso canal é um quadro que eu inventei com essa minha criatividade imensa. A gente pensou numa maneira de interagir com o pessoal, interagir com os alunos e tentar responder questões. Estou lançando então o quadro Como é que faz, professor? Eu disponibilizo alguma maneira de você me mandar questões e diante disso eu vou resolvendo. Eu vou pegando as questões semanalmente e vou colocando aqui no canal à medida em que o tempo for passando. Primeira questão, galera, quem me mandou foi a Maria Clara e ela é uma questão do Enem de 2013. Se liga aí. Então, galera, vamos lá. Resolvendo então a questão que a Maria Clara me mandou, ela realmente é uma questão que traz muita dificuldade para o pessoal, sendo do Enem de 2013. E ela aborda o tema de dinâmica. É muito importante que você conheça as leis de Newton para entender bem a resolução dessa questão aqui. Fica de olho, olha só. O enunciado diz o seguinte: em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, que é o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. A pergunta é: que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento da sua queda? Então, gente, nós precisamos de alguns pré-requisitos para entender bem essa resolução aqui. Primeiro, a primeira coisa importante que você tem que ter na cabeça é uma consequência da primeira lei de Newton. Toda vez que o movimento de um corpo for retilíneo e uniforme, a força resultante sobre ele é nula, ok? Cuidado! Se a soma das forças sobre um corpo der zero, se a força resultante sobre um corpo for nula, isso não significa que aquele corpo está parado. Pelo menos a gente não tem certeza que ele está parado. Pode ser que ele esteja em repouso, mas pode ser que ele esteja em movimento também, desde que esse movimento seja retilíneo e uniforme. Valendo a dica, cuidado, Newton deixou bem claro para você: força não gera velocidade, força gera aceleração. Então é possível alguém se mover sem a ação de uma força, desde que o movimento seja retilíneo e uniforme. Legal? Que é o caso do paraquedista em alguns instantes. Alguns por quê, professor? Porque são dois os instantes que a gente vai analisar aqui para resolver o problema. Primeiro instante, galera, fala assim para você: ó, em um determinado dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Ninguém te falou que ele está com paraquedas aberto. Seria o meu primeiro momento aqui, galerinha. Ó, seria o meu primeiro momento. O paraquedista saltou do avião, ok? E nisso ele está com o paraquedas fechado. Ele está com o paraquedas fechado. Nessa condição, senhores, duas forças vão atuar sobre ele, que são a força-peso, que eu já adiantei e desenhei aqui, ó, verticalmente para baixo, é a atração gravitacional, por causa dela que ele está indo em direção ao chão. Só que, graças a Deus, nós não estamos no vácuo. Tem ar atmosférico que nos mantém vivos até aqui, e esse ar oferece uma resistência à queda do cidadão, do paraquedista aqui. Oferecer resistência, queridos, significa o quê? Ele atua em sentido contrário. Então, enquanto o paraquedista cai em direção ao chão, em sentido oposto, verticalmente para cima, aparece uma força de resistência do ar, que eu desenhei de vermelhinho aqui, queridos, ó, e que eu chamei de FR, é a força de resistência do ar. Legal? No início, a força peso, a atração gravitacional sobre o paraquedista, ela é muito maior do que a resistência do ar. Mas o que a questão te falou? À medida em que ele cai, ele atinge a velocidade limite. Depois de um certo tempo, ele atinge a velocidade limite. O que é a velocidade limite? É a velocidade máxima que ele atinge com o paraquedas fechado e se mantém. Se mantém, ele está caindo, linha reta, com a velocidade que se mantém, com a velocidade constante. Então, nesse caso, galera, nessa condição aqui, ó, no fim
da primeira parte do trajeto, com o paraquedas fechado, a força resultante sobre o paraquedista torna-se nula. Porque por mais que no início da queda dele o peso seja maior do que a força de resistência do ar, com o tempo ele atinge a velocidade limite. Ele atinge uma velocidade que fica constante. E aí, na verdade, a força resultante fica nula. Com o tempo, a força de resistência do ar anula a força peso. Ou seja, nós começamos com uma força resultante alta, porque o peso começa muito maior do que a força de resistência do ar. Sobra a força da soma desses dois vetores aqui. A resultante começa alta. Mas com o tempo, a força de resistência do ar vai aumentando e aí a força resultante vai tendendo a zero, até se tornar nula. Seria a primeira parte da minha queda. Como é que a gente representaria isso? Uma coisa mais ou menos assim, ó. Prontinho. A força resultante começa alta, já que o peso é muito maior do que a resistência do ar. E aí a resultante, a soma desses dois vetores, começa muito alta, o movimento dele é acelerado. Com o tempo, a força de resistência do ar vai se tornando maior, tá? Até que a força resultante tende a zero. Chegou em zero, força resultante se tornou nula, aí, galera, nós atingimos um intervalo de tempo que foi chamado de TA, que é quando ele abre o paraquedas. O divisor de águas do primeiro para o segundo momento, então, da história do paraquedas fechado para o paraquedas aberto, é esse intervalo de tempo aqui, ó. Que é o meu intervalo de tempo que eu estou chamando aqui de TA. Intervalo de tempo TA. Legal? Joia. Repare que em TA, quando o paraquedas vai ser aberto, ele está com um resultante de forças nula. Então é como se o peso normal não atuar. Desculpe, peso e força de resistência do ar não tem normal, ele não está em contato com nenhuma superfície. É como se o peso e a força de resistência do ar não existissem. A ação de um está anulando a ação do outro. Só que quando ele abre o paraquedas, a superfície de contato dele com o ar aumenta. E com essa superfície de contato dele com o ar aumentando, galera, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Aparece uma nova força de resistência do ar. Vou chamar de FR2, vamos dizer assim. Uma nova força de resistência do ar atua. Ele estava com a resultante das forças nula, legal? É como se peso e a força de resistência do ar, enquanto o paraquedas estava fechado, não atuassem mais. Mas quando ele abre o paraquedas, devido ao aumento de superfície de contato, aparece uma nova força de resistência do ar. E repare, em sentido contrário ao deslocamento dele. O nosso paraquedista, o nosso cidadão aí, ó, ele está deslocando verticalmente para baixo, ele está em queda. Ele está realizando um movimento de queda, meu querido estudante, ó, queda. Enquanto ele desloca para baixo e a força atua em sentido contrário, essa força nós vamos considerar que ela tem um sinal negativo. Legal? Portanto, a força de resistência do ar no segundo momento, quando o paraquedas foi aberto, é a força resultante da segunda parte da queda. Ok? E ela começa com um valor negativo. Só que o que a questão te falou? Ele abre o paraquedas e nota uma redução de sua velocidade e algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Quando a velocidade de queda fica constante, a força resultante é nula, MRU. Então, como é que seria essa segunda parte do gráfico? Eu teria isso aqui embaixo, ó. Uma força resultante que começa negativa com um valor alto, mas que tende a zero, até que ela se torna nula, certinho? E aí o paraquedista começa a despencar com velocidade constante. Então eu teria primeira parte do gráfico com o paraquedas fechado, segunda parte do gráfico com o paraquedas aberto. Resposta da questão alternativa B, portanto. Legal? É isso, senhores. Um abraço. Até a próxima questão. Valeu!